Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online, a EBD bem pertinho de você. Estamos aqui para comentar mais uma lição do nosso primeiro trimestre da lição de adultos. Trimestre esse que tem por temática Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lições maravilhosas. E desta vez vamos comentar a lição de número 4, datada para 22 de janeiro de 2023, cujo título é O Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo da lição encontra-se em Lucas 4:14 e diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor. Temos como verdade prática o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. E, é claro, para nós podermos comentar esta lição, precisamos de um texto base. E este, por sua vez, está em Lucas 4:14 a 22, que é a nossa leitura bíblica em classe. E convido a todos os irmãos para poderem fazer esta leitura. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Questionamento sobre o próprio Jesus. Na leitura bíblica em classe, na leitura bíblica diária, meus queridos irmãos, nós tivemos uma construção aí no nosso devocional. E os irmãos puderam trabalhar na segunda-feira, Lucas 1:35, como por exemplo, o nascimento de Jesus sobre a virtude do Espírito Santo. Lucas 4:14, que a gente já viu no texto áureo, o primeiro versículo da leitura bíblica em classe. O ministério de Jesus sobre a virtude do Espírito Santo. E Mateus 4:1, Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. E toda semana nós vamos percebendo que a leitura devocional nos dá essa ênfase de que o Espírito Santo de Deus estava com o Filho de Deus. E é justamente a característica marcante do avivamento. É a presença do Espírito de Deus. Mas vamos lá. Eu gostaria, como vocês sabem, que eu gosto de sempre bater na tecla dos objetivos, trazer aí no que tem na lição dos professores, no plano de aula, a parte de introdução, a parte de objetivos e motivação. Então, como objetivo, nós temos apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo e, terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. E aqui está um segredo que não é segredo para nós que queremos ter uma vida avivada. Quando a gente fala que é segredo, é porque muita gente desconhece ou não quer conhecer de fato esses elementos
constitutivos de alguém que tem uma vida avivada na pessoa de Jesus. É simples. Ter o Espírito de Deus, orar e, por fim, conscientizar-se de que é preciso ter unção. Então, são elementos que estão aqui para poder dizer para cada um dos irmãos que trilham neste momento nas canções, nas pregações, que para termos uma vida avivada é preciso da presença do Espírito Santo de Deus. Na motivação, o comentarista vai falar sobre Jesus foi bem-sucedido em seu ministério terreno. E a gente vai comentar um pouquinho, se assim Deus nos permitir, sobre essa história do ser bem-sucedido. Tá? Porque a ideia de ser bem-sucedido, para muita gente, é a ideia dos aplausos, é a ideia do cachê, a ideia de estar ganhando bem, a ideia de ter status. Ser bem-sucedido, para muita gente, é isso. Mas o contexto aqui vai nos dizer que vai muito além desses retornos que a gente, enquanto ser humano, acaba buscando. A nossa lição, ela tem 3 tópicos. No primeiro tópico, Jesus é a pessoa do Espírito Santo. No segundo tópico, Jesus e a oração em seu ministério. Terceiro tópico, uma vida na unção do Espírito Santo. Tá? Eu gostaria de fazer menção, dentro ainda do plano de aula, a uma recomendação para as sugestões de método e tem lá também a sugestão do ensinador cristão. Eu gostaria de informar que, pela misericórdia de Deus, tivemos aí um artigo nessa edição da revista Ensinador Cristão e você, quando adquirir, vai ter acesso ao material que escrevemos aí para a composição desta revista. Muito bem, meus irmãos. Temos aqui, então, na introdução da nossa lição, que Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo. Eu coloco para vocês aí à disposição um mapa da Galileia, para que vocês possam trabalhar com os vossos alunos alguns povoados, algumas cidades que estavam ali envolto da Galileia. E Jesus teve o seu ministério na Galileia. Ele foi chamado, inclusive, de Galileu. E na Galileia desenvolveu o seu ministério. É justamente em Caná da Galileia que Jesus ele vai realizar o seu primeiro milagre. Né? Então, Galileia já conhecida por Jesus. E aí, Jesus diz aqui no texto, no capítulo de número 4, a gente vai adentrar versículo por versículo, mas vai dizendo para a gente que ele precisou voltar para Galileia. Né? E Jesus, ele foi um pregador, um ensinador muito versátil. Então ele conseguiu, não só na região da Galileia, em Jerusalém, na Judéia, e muito mais além. Lembra que ele chegou a alcançar a mulher cirofenícia. Então, Jesus ele sai das 4 paredes de uma sinagoga e vai anunciar a palavra de Deus, a sua palavra, a muito mais pessoas. E aí, quando as pessoas percebem que nas falas de Jesus há propriedade naquilo que se fala, que na fala de Jesus há paixão, há verdade, então o povo então passa a ter esse Jesus, né, como o pregador do momento. E é claro que as informações começariam a chegar, de não ser apenas um mero pregador, de não ser apenas um mero profeta, mas já estava
repercutindo o Messias prometido chegado em Jerusalém. Aí chega um momento de Jesus ele se deparar com aqueles que estavam contra ele, e ele, é claro, ia fazer aquilo que já estava pronto para fazer, que era anunciar a palavra independente dos aplausos ou da rejeição, que é justamente um diferencial para os nossos dias de muitos irmãos que estão acostumados com os aplausos, mas que a nossa tarefa é anunciar a palavra do Senhor Jesus, independente daqueles que gostem ou deixem de gostar. Ainda aqui na introdução, o comentarista ele nos diz o seguinte: veremos o impacto do ministério do Senhor Jesus sobre o povo. Além do ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. E sendo a palavra anunciada com autoridade, sob essa autoridade do Espírito Santo, o povo ficava agradecido, o povo ficava empolgado, o povo ficava maravilhado com as palavras de Jesus. Primeiro tópico da lição, o Espírito Santo na vida de Jesus. E aí a gente já começa, não é? No nascimento. Tivemos algumas semanas, não é? Nós estamos na lição de número 4, mas passamos algumas semanas aí o Natal e falamos sobre o nascimento de Jesus. E no nascimento de Jesus, a presença do Espírito Santo foi notória. Olha, diz o texto: o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. No nascimento, na condução de vida, no batismo, está aqui na lição, no batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus se submete ao batismo de João. E nesse batismo de João, há um momento em que Pai que está nos céus faz questão de dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas isso depois que o Espírito de Deus descendo como pomba. Tá? Então, nós vamos percebendo que na vida, no ministério de Jesus, o Espírito Santo, ele é bem presente. E é justamente o diferencial dos novos pregadores, dos novos ministros, das novas cantoras, dos novos cantores, daqueles que querem aparecer. Mas na nossa vida cristã, quem deve aparecer é o Senhor Jesus. E por isso a diferença entre pessoas, entre servos de Deus avivados e outros não avivados. Porque este avivamento necessita da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Tá? Acredito que dará tempo a gente comentar um pouquinho sobre a diferença entre ser avivado, ser um crente pentecostal e divergir da teologia liberal, divergir da teologia neopentecostal. Então tem muita coisa surgindo, muitos modismos, e nós permanecemos com as Escrituras. É ela, por ela, é nela que nós nos firmamos. É a nossa regra de fé e prática. No tópico de número 2, Jesus e a oração em seu ministério. Jesus, ele era uma pessoa de oração. Orar para separar os seus discípulos, orar para poder ter esse momento com o Pai, orar para realizar prodígios e maravilhas. E nós entendemos que, sendo Ele todo-poderoso,
nem precisaria disso, mas fez questão de nos ensinar como é que está cheio do Espírito Santo de Deus. Começa orando, começa buscando, começa trazendo essa relação de intimidade entre a pessoa e Deus. E é na oração. Como é que a gente vai conhecer a Deus? Aí a gente tem lá, pelas Escrituras, é um dos canais de conhecer a Deus. E como então nós fazermos este elo, fazermos esse relacionamento se estreitar? Na base da oração. Tá? Eu costumo dizer para as minhas filhas ou para qualquer adolescente, quando estamos trabalhando palestra para adolescentes e cujo tema ele é ou relacionamento cristão ou deriva-se de relacionamento cristão, é justamente isso, de nós nos colocarmos nesse estreitamento. Tá? Então, tem pais, por exemplo, que esperam que os filhos peçam a bênção logo cedo da manhã. Bênção meu pai, bênção minha mãe. E alguns já perderam esse costume, mas os pais ficam esperando. Quando nós tratamos de relacionamento com Deus, tem algo parecido. Ele esperando que nós nos aproximemos dele. Tá? E certamente, qualquer um de nós que busque essa aproximação com Deus, certamente colherá mais dele. Nesse processo de aproximação, nós vamos tratar do processo de santificação. É um outro momento, mas aqui há justamente isso. O Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos para que eles estivessem sempre orando. Orando, vigiando, orando, mantendo a relação entre eles e o Pai. Terceiro tópico da lição, vai falar sobre uma vida de unção do Espírito. Eu esqueci agora o nome de um pastor, mas ele, quando vai falar de unção, ele faz uma brincadeira, mas é interessante. Sobre unção. Ele diz assim, unção, uns são e outros não são. Quando fala-se de unção, o comentarista vai tratar aqui sobre o obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor, mas não é só o obreiro aqui consagrado, o obreiro que foi separado, que foi ordenado. Neste caso aqui, todos os filhos de Deus precisam desta unção. Isso por quê? Porque todos nós fomos incumbidos de levar esta palavra a toda criatura. Então não é só o pastor, não é só o evangelista, não é só o presbítero, não é só o obreiro ordenado, não é só a liderança. Todos nós fomos incumbidos de anunciar a palavra do mestre. E esta palavra anunciada necessita, ela requer que nós tenhamos a unção de Deus. Grande será a vergonha de anunciar a palavra do mestre sem ter o mestre consigo. Eu dizia há poucas semanas, aí, quando nós tratávamos na lição anterior, no trimestre anterior, que tem muita gente andando com a Bíblia. Tem muita gente que tem muitas Bíblias. Inclusive, essa é a Nova Almeida atualizada. Tá? Muita gente aí com Bíblia Pentecostal, aplicação pessoal, cronológica, NVI, tradução brasileira, revista atualizada, Bíblia para tudo quanto é gosto. Mas tem muita gente que está andando apenas com a Bíblia. O necessário é andar com o dono da Bíblia, com o autor da Bíblia, é andar com o próprio Deus. É isto que diferencia das pessoas avivadas e não avivadas. Andar com Deus. E aí, este andar com Deus, lembrando que o nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E aqui nós temos então este diferencial, uma vida de unção do Espírito. O comentarista subdivide isso em 2 subtópicos, a unção do Espírito na vida do obreiro e a unção do Espírito na vida do crente.
Tá? Então não é apenas para pensar, mas essa unção aí é somente para o pastor, é somente para o obreiro, somente para o pregador, de forma alguma. Todos nós temos essa necessidade da unção de Deus para anunciar a sua palavra. O comentarista, ele é muito feliz no que coloca aqui, aquele que exerce liderança administrativa, requer essa necessidade da unção, mas também a todo crente, porque nós somos sacerdócio real e fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Então, em suma, a lição é esta. Mas eu gostaria de poder tratar com os irmãos, temos aí alguns minutinhos, versículo por versículo, é claro, o tempo não vai dar, já está claro, mas versículo por versículo aqui, mesmo que alternado, algumas situações. Primeiro, pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Quando os irmãos fizerem a leitura do texto, além do que a leitura bíblica em classe nos orienta, que é até o versículo 22, os irmãos, seguindo a sequência do texto, vão perceber que Jesus, ele é expulso de sua cidade. Percebam aí no texto que depois que Jesus senta para explicar, ele se depara com a liderança judaica expulsando e até para querer matá-lo. Dando sequência, né, versículo 22 foi o último que nós lemos, quando se pergunta, não é o filho de José? Não é um mero filho de um carpinteiro? Não é filho de um pobre? Por que então ele sentou? O texto aqui não nos diz, aí a gente vai ter que recorrer ou algumas notas de rodapé das Bíblias de estudo, ou alguns materiais complementares. Jesus não poderia, como um mero homem, sentar-se na cadeira que estava reservada ao Messias. Mas ele senta e faz questão de dizer, hoje se cumpriu a Escritura. Hoje, essa pessoa que citou lá, pegou o rolo, né? Pegou o livro lá de Isaías, pegou o rolo. Né? Tem alguns, a gente abre na vertical, mas em sua maioria, e andei fazendo algumas pesquisas, alguns rolos na horizontal. Então, aberto o rolo, ele faz a leitura, fecha o rolo, entrega ao oficial, ao ministro responsável, que por sua vez guarda no local adequado, e faz questão de dizer, na versão corrigida, encerrando o livro e tornando a dá-lo. O ministro assentou-se e os olhos de todos ficaram fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Qual foi o que se cumpriu? Que a profecia de Isaías 61 estava lá para que todos ouvissem quem estava lá. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. E ele estava fazendo isso. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Estava curando não só os aflitos de coração, mas as enfermidades como um todo.
apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, expressão que ele utilizou até para os discípulos que questionaram sobre ele, quando João Batista manda perguntar. Manda avisar, João, que os cegos veem também. E por liberdade aos oprimidos, libertar os endemoniados, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele traz essas expressões, e eu já deixo aqui uma dica para você, professor, cantar lá na sua sala, ou conversar aí com o seu dirigente, ou você que é dirigente de escola dominical, pedir à equipe que cante uma canção que possa tratar dessa temática, não é? O Espírito do Senhor, Cristo está sobre mim, ou outra canção qualquer, mas que você não deixe passar essa oportunidade de enfatizar a mensagem aqui. E aí, Jesus, ele é rejeitado. Ele é rejeitado. A partir do versículo 22, nós começamos então a perceber a questão do rejeito. Tá? Versículo 23, e sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, o médico cura a si mesmo, dirão, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra. Cafarnaum, mas lá na terra que ele estava, Nazaré. E aí, Jesus prosseguiu, de fato afirmo que vocês, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Muitas viúvas em Israel. Mas Elias vai para onde? Para Sarepta. E também fala a questão de que por 3 anos e 6 meses reinou grande fome e houve seca. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, lá de Sidom. Houve também muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu. E Eliseu curou quem? Naamã. Então assim, após falar isso, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Primeiro estavam regozijados porque Jesus iria falar. Recebeu lá a oportunidade, leu o texto. E era comum quem lesse o texto trouxesse a exposição. Ele traz a exposição, senta no trono que era destinado ao Messias. Então já causou problema. O povo começou a olhar para ele. Opa, que é que Jesus está sentado aí? Não é esse o filho de José? Esse trono não é para ele, não. Até aí tá ok. Depois de Jesus trazer essas palavras, versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Todos. E aí a gente volta para o começo aqui da lição. Por isso que eu quis comentar com vocês e depois retomar. O ministério da Galileia provocando grande repercussão diante do povo. A sua fama correu por todas as terras em derredor. E aqui traz a ideia de um ministério avivado. Sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. A ideia colocada aqui que é um ministério de sucesso. E no ministério de sucesso, sempre aplausos. Engano seu. Ministério de sucesso é o ministério que a gente fala e Deus confirma. Ministério de sucesso é o ministério que o Espírito Santo está na nossa vida. Ministério de sucesso é mesmo na prisão, mas não temer daquilo que Deus, ele nos ordena a falar. E esse Jesus, que quando estava lá falando a palavra, muitas pessoas, eita, é Jesus que vai falar, fala com autoridade, olha, fala diferente dos outros, mas chegou o momento de todos ficarem irados com ele. Versículo 29. E levantando-se expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Imagina, levar alguém para o alto do monte e de lá joga ele para baixo. Homicídio.
levaram Jesus para matá-lo. Mas há poucos instantes estavam lá com os corações abertos para ouvir a palavra, mas não estavam esperando que ele falasse a palavra para agradar ao Pai e não a quem estivesse perto. Ei, nós da Escola Bíblica Dominical temos compromisso com esta verdade. Doa em quem doer. E é por isso que precisamos ter unção na vida, aprender com Jesus sobre este avivamento na vida dele, que há momentos de ser aplaudidos, há momento de ser perseguido, mas em todos os momentos ele faz questão de dizer: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu não consegui comentar versículo por versículo, tinha muita coisa para a gente falar nestes versículos, mas pelo menos fica aqui a ideia de que nem todo ministério que é bem sucedido, está lá na motivação da lição, ele é um ministério que está sempre sendo aplaudido. Mas certamente é um ministério em que a presença de Deus, por meio do seu Santo Espírito, é eficaz. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que possa ser um instrumento de Deus em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E peço a você que a lição sobre avivamento, ela seja uma prática em nossa vida. Não adianta ensinar sobre avivamento para os outros se nós não somos avivados. Eu não estou falando das práticas neopentecostais, de aviãozinho e palma e isso e aquilo. Nada contra, mas não colocarmos isso como fator preponderante a uma vida cheia do Espírito Santo, a uma vida avivada na presença de Deus. De forma alguma. Avivamento, palavra. Que Deus te ajude. Em nome de Jesus. Se for possível, curta, compartilhe, se inscreva no canal da nossa igreja. IEADALP Oficial. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.